Gente, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme vocês estiverem acedendo esse vídeo durante a tarde, a noite ou o dia, né? Eu estou aqui com uma pessoa que eu conheci quando era aluna na pedagogia. Ela estava andando com um bando de colegas atrás, assim, conversando as coisas, e eu estava indo embora com a minha mãe, que era professora na pedagogia. Eu falei assim: mãe, bonita aquela aluna sua. Ah, aquela aluna é inteligente. E depois, uma campanha aí, quando ela já estava com o Antônio Mário nessa campanha, então não é de agora. Uma campanha aí, conversando com o Coronel Cesário e outros aí, passa essa mulher lá e fala assim: oi, Marminho, agora eu sou candidata a vereadora, tal. Eu falei: você está com esperança? Ah, é difícil, mas eu acho que eu chego lá, viu? Quem sabe eu pegue para suplente, né? Pois é, né? E se elegeu vereadora naquele ano. Eu estava achando que ia ficar de suplente e ela se elegeu mesmo. É a Poliana Gama, que já está no segundo mandato, né? O terceiro. Eu peguei vocês concorrendo para o primeiro mandato. Pois é. Assim, naquela época. E de lá para cá, ela aprendeu os macetes da política mais rápido que outras pessoas, eu acredito. Mas pro bem. É uma pessoa que eu posso ter divergências com ela, mas eu tenho respeito. Poliana. Que bom, né? Já é um bom começo. Bom, eu tenho respeito. Eu posso dizer assim que você é sincera na sua defesa da nossa categoria, o magistério. Isso eu posso dizer tranquilamente, que essa tem sido a constante dos seus 3 mandatos já, Poliana? 3 mandatos. Nossa Senhora, com essa carinha aí de e 18 4 campanhas, né? Porque do segundo para o terceiro, no meio, teve uma campanha para deputada federal. É verdade. É fruto de todo um trabalho que a gente desenvolveu ao longo do primeiro e do segundo ano de mandato. Trabalho que já tem repercussão até em Brasília, com reconhecimento do senador, ex-senador agora, Osmar Dias, porque ele também concorreu ao governo do Paraná, então ele deixou, né, o Senado. Então, um trabalho nosso que tem reconhecimento, né, da nossa autoria por parte do Senado. Mas o Poliana, que venha cá, está mudando muito do ano passado para cá o governo. Você acha que o governo, dá para perceber que é outro governo? Olha, não vai me dizer que o prefeito é mais bonito. Não. Isso a mulherada já disse. Não, isso daí eu deixo para Maria, a esposa dele. Ela que tem que dizer. Não, bonito é o meu marido, o Davi. Pra mim é. Não, mas aí, independentemente disso, poxa. Mas enfim, bom, eu estudei com o Júnior, né, o nosso atual prefeito. Vocês foram colegas. Colegas, assim, eu fazia magistério, ele fazia colegial. Depois fomos fazer faculdade, fazer pedagogia, ele fazia história à noite, acho que fazia direito de manhã concomitante, né? E depois passou um tempo, aí a gente se reencontrou aí sim na mesma sala de aula, que foi na FAAP, fazendo o curso de gerente de cidades. Então, também, por mais que tenhamos aí algumas divergências pontuais, a gente também tem assim um respeito mútuo. O que eu percebo? A gente se esbarra, porque Taubaté é meio ovo, né? E assim, acho que a política você tem que ter essa acredito que essa predisposição, né, de conviver com os contrários. E no meu caso eu busco uma linha que não é a mais comum do que a gente tem de construção aí cultural, histórica, que é trabalhar pelas decisões consensuais. Às vezes a coisa fica muito no extremo, né? E nem sempre o de lá é de tudo ruim e o de cá é de tudo bom. Então a gente pode chegar num denominador comum para ambos.
Mas do governo, que foi que você me perguntou, que eu rodeei, né? Mudou muita coisa ou não? Olha, eu sinto assim, é primeiro ano de mandato, eu fui pré-candidata a prefeita. Boa parte das dificuldades que o atual prefeito está tendo, certamente eu estaria tendo, porque nós tivemos um desgoverno ao longo desses últimos anos. Eu também estaria tendo, mas enfim. É verdade, você foi, é verdade. Eu fui pré, mas você foi o... Eu fui candidata a vice. Você foi candidata a vice, então você estaria mais... Você estava até mais perto. Teve gente que queria que eu fosse o candidato a prefeito, mas isso é outra história. Pois é, a gente teria dificuldades. O que eu acredito assim, a maneira como foi colocado a proposta né, do atual prefeito durante a campanha, fez com que muita gente acreditasse que os problemas todos se resolveriam em coisa de 3 meses. É assim que se faz, é o que ele dizia. Assim que se faz, assim que se faz. E isso acabou que, trabalhando muito, né, acho que estimulando muito a expectativa nas pessoas, e essas pessoas já, né, já somam aí uma série de sofrimentos fruto da rotina que vivenciam, seja falta de emprego, falta de uma moradia, falta de segurança, às vezes filho, gente da família envolvida com droga. Então, olhar para aquilo e fazer assim que se faz, que bom então, porque eu preciso de alguém que faça. A gente tem ainda essa característica, né, de atribuir ao outro, não, ele vai ter alguém que vai fazer. E aí, o que eu percebo nos depoimentos hoje das pessoas que votaram, né, com essa expectativa, é um certo desapontamento, porque realmente, diante do que nós tínhamos, eu achei até um tanto que presunçoso fazer uma proposta assim de efeito tão rápido. Uma proposta mais madura e realista consideraria esse tempo e seria também verdadeiro com as pessoas, né? Com a população, ao ponto de dizer, nós temos sim como fazer, isso leva tempo. É como uma reforma de uma casa da gente. Vai passar por alguns transtornos? Iremos passar, mas desde que a gente saiba aonde queremos chegar e o como nós vamos fazer para chegar, juntos, né, a família toda reunida, no caso da cidade, a cidade toda reunida, tendo essa consciência, a gente vai passar por tudo isso junto, porque nós sabemos que no futuro vai ter algo melhor. Então está levando esse tempo, acho que as pessoas estão bastante ansiosas, algumas coisas eu percebo que já, a gente percebe algumas mudanças, podem até parecer um tanto que pequenas, mas é importante que se diga, a parte de ajuste fiscal, por exemplo, com gasto pessoal. Nós chegamos, ele logo que entrou, nós havíamos alertado, até durante a pré-campanha, né, que a primeira coisa a ser feita era um ajuste fiscal na prefeitura, um encontro de contas, equilíbrio, né, aqui do gasto com o pessoal e em termos para você poder garantir mais investimento na cidade. E isso a gente consegue, pelo acompanhamento, né, do relatório de gestão do município, percebe-se já uma diminuição aí no gasto com pessoal. Ele pegou com 60 e poucos %, então hoje, pelo que a gente acompanha, da atual gestão, a gente já está perto aí de 45%. Vamos ver a apuração agora no final do ano. 45% de gasto com pessoal. Só isso? Não é só isso. As cidades aí empreendedoras, elas trabalham com uma margem aí de 38% no máximo, né, com gasto de pessoal. Para você trabalha naquela situação seguinte, nós temos que ter um pessoal, capacitar essas pessoas, valorizar essas pessoas para garantir a eficiência do serviço, otimizando, né, o trabalho. Nem sempre mais significa qualidade. Então, o que a gente tem aí, você sabe muito tão bem quanto eu, ou muito melhor que eu, que essa seria a margem ideal para você garantir investimentos na cidade ao longo, né, dos anos. Então, isso é algo positivo. Outra situação também, agora, uma coisa de negativo na contrapartida disso, voltando, né, você, durante a campanha, houve uma promessa de que os seletistas não seriam mandados embora. E isso, infelizmente, olha, quem teve essa esperança, disso, né? Eu não sabia. Acabou aqui sofrendo, porque eu não vi a campanha dele.
eu não sabia disso. Quando passou a campanha, houve a eleição, houve a diplomação, a posse, daqui a pouco vem essa notícia que ele vai mandar umas pessoas embora, que tem uma ação do Ministério Público, e alguém se lembra de que ele prometeu isso na campanha. Eu fiquei estarrecido, muito mais por ele ter prometido isso. Porque sabe qual é a impressão que parece? Parece que o prefeito... a qualquer custo. Não, o prefeito faz o que quer. E o prefeito, como poder executivo, ele tem que gerir a cidade a partir da lei. Não cabe ao prefeito decidir se ele vai contratar, demitir, simplesmente tem lei para isso. Ele tem que concursar as pessoas, né? Mas, de certa forma, essa mensagem estava já nos mensagens do que o prefeito pode fazer o que quiser, estava nos governos passados. A gente teve pelo menos aí 2 ou 3 prefeitos que passaram essa ideia. E você quem imagina, é prefeito, então, faz o que quer, né? Porque independente da situação, né, perante a lei irregular dessas pessoas, e assim, a situação mais irregular desse conjunto para mim é o cabide de emprego, é o pessoal que estava com o nome na prefeitura e ganhando sem fazer nada. Porque os demais são pais de família que estavam trabalhando, seja no posto que for. Se a contratação foi irregular, essas pessoas são vítimas. Contrataram. Também. O poder público, no caso, a gente pensa o seguinte, né? Se você chegou a ser prefeito, você tem um corpo jurídico, então a responsabilidade é do poder público. A lei é pública, a lei é clara, até para você pleitear e ser prefeito, ser vereador, pelo menos você tem que ter uma noção de princípios básicos da administração. E no caso, na proposta, isso não foi considerado. Essas pessoas ficaram esperançosas e aí veio a grande decepção. Então, ajustou-se, mas à custa também de uma certa injustiça, porque foi prometido para essas pessoas que elas permaneceriam. Então, isso é uma coisa muito triste. Se não houvesse a promessa anterior, né, é uma coisa assim, olha, nós estamos aqui para administrar dentro da lei. Por mais que isso doa... Ele poderia prometer concursar todo mundo, porque isso é legal, e porque isso daria uma chance... Abrir o concurso para todos, né? E daria uma chance para quem estava e para quem não estava. Exatamente. Mas não foi bem esse o termo, e a pessoa que estava irregular se regularizaria, se passando no concurso. Né? Aí, em outros setores, o que eu posso dizer? Da área da educação, nós temos aí o empenho por parte da professora Edna de otimizar mais a pasta, de inscrever, né, no caso a Secretaria de Educação, em vários programas federais, e temos conquistado assim, espaços nesse sentido. Também a predisposição da gestão atual de você valorizar o professor de carreira para ocupar cargos de direção nas escolas, tanto de direção como de vice-direção. É algo positivo que a gente avalia. Outra situação, a valorização do PNLD, né, do Programa Nacional do Livro Didático. Eu tive a felicidade de intermediar isso para Taubaté, porque nós tínhamos apostilas e Taubaté não havia se inscrito no ano passado para adquirir os livros do PNLD. E a minha angústia nesse processo todo era de que, ao assumir a prefeitura, de certa forma, a rede municipal de ensino ficasse refém do sistema apostilado, porque eu não tenho livro didático, vou ter que pegar a apostila de repente emergencial de novo, então eu não queria isso. Tanto é que em novembro do ano passado, eu fui ao Ministério da Educação, estive com o secretário nacional da Educação, que na época era o professor César Calegari, que hoje está como secretário da Educação em São Paulo, e ali, né, contatei o prefeito então eleito, a própria professora Edna depois, porque ainda ela... Oi? Você quer dizer o Haddad ou quer dizer o Júnior? Não, o prefeito eleito de Taubaté, o Júnior, né? Para saber se havia predisposição dessa intermediação para os livros, porque Taubaté tinha perdido o prazo de se inscrever para requerer esses livros.
E o prefeito eleito, né, o Júnior, colocou: Poliana, nossa, é muito bem-vindo sim, precisamos. Então nós conseguimos abastecer a prefeitura, né, a rede municipal de ensino, com livros do PNLD para esse ano, para que a gente não ficasse refém do sistema apostilado. E, enfim, na área da saúde, a gente vê ainda muita reclamação, né, a questão até em termos de orçamento, é muito invertido. Você tem o dever do município é trabalhar na atenção básica na saúde, na prevenção, e do orçamento, por exemplo, do governo passado, nada mudou até agora, nem em termos de PPA, porque você tem um maior investimento da pasta na média, né, no atendimento de média complexidade e em detrimento da prevenção. Então você tem um orçamento menor para prevenção, quando o município deveria fazer um trabalho de prevenção muito maior. Então acho assim, isso é uma coisa que ainda não mudou no atual governo. O remédio está sendo comprado ainda? Tá, e está sendo... Olha, a questão da farmácia... Não tem uma viu? fundação? Fundação? Estado que fornece remédios sem cobrar nada para o município? Olha, aí assim, é algo assim que exige acho que um conhecimento mais específico da pasta. Eu fui visitar a nossa farmácia popular, né? E a farmacêutica, acho que é Cristiane, que me atendeu, uma pessoa assim muito compromissada, um histórico profissional muito bom, né? Frente a esse trabalho de farmácia. E ali nós constatamos algo que a gente já tinha até apurado durante até a comissão processante do Peixoto. Aquele fato da Home Care ter deixado o município, levado todos os softwares, planilhas, o estrago que isso fez, né, de imediato, e até aqui a médio prazo, esse médio prazo é hoje, é o fato de você não ter ali todo um histórico para que você faça um planejamento adequado da necessidade em termos de medicação. Por isso que, por mais que a prefeitura estivesse comprando medicamentos e até adquirindo fruto de repasse, né, por conta... FURP, né? Tem da FURP, tem recursos do governo federal. Então, assim, para compor essa farmácia, não é só recursos do município, tem todo um conjunto aí de apoio. Então, eu não consigo aqui detalhar isso para você com profundidade. Mas o que eu senti? Que a falha, né, quando começou a faltar medicamento, até a parte de diabetes, puxa, que coisa absurda. Foi por quê? Porque não se tinha ali todo esse trabalho de analisar as planilhas, de estatística mesmo, para você saber, olha, Taubaté precisa tanto de medicamento para hipertensão, enfim, no período de maio, de abril e março, acentua-se problemas respiratórios, então a gente precisa de uma medicação mais focada para isso. Isso não tinha. Então isso está sendo feito agora. Tanto é que hoje você percebe o quê? Pelo menos eu estou sentindo aqui. Olha, de junho para cá, até agora eu não recebi reclamação assim, tá faltando remédio, como a gente recebia na época do Peixoto. Então, foi uma melhora. Estão também informando, olha, esse medicamento é a prefeitura que fornece, esse daqui é o governo do estado. Medicamentos que a prefeitura não fornece, o estado não fornece, eles estão então buscando ver onde fornece para que a pessoa seja atendida. Agora, há situações que infelizmente, até frente ao estado, você tem que recorrer para a justiça. Eu tive um caso, por exemplo, de uma família que o filho precisava tomar aquele hormônio do crescimento. Foi indicado, caríssimo as injeções. Sim. E o estado se negando. Então a gente teve a indicação foi, vamos partir agora para a justiça, para a gente conseguir isso por meio, né, de uma ação judicial. Uma época que isso se conseguia até no posto de saúde. Pois é. Perto do mercado municipal. Isso, na rua Alcaide de Mor Camargo, onde eu morava. Mas, infelizmente, assim, eu vivenciei isso. E não foi agora, né? Para detalhar, foi em 2008 que nós tivemos essa situação, que nós acompanhamos, né? No caso, assim, o desespero da mãe e do pai, precisando daquilo, o Estado se negando a dar, sendo que estava dentro, né, da planilha lá do Estado,
em termos de obrigação, recorrer à justiça, conseguir. Então, muita coisa hoje você consegue também pela justiça. E outra situação que eu acho que foi interessante na pasta de desenvolvimento social, poxa, não tem como a gente não reconhecer. Eu, como vereadora, há algum tempo, eu já fazia a sugestão da gente ter o aluguel social em Taubaté, porque o problema de Taubaté não é a falta de casa, né? A gente tem um vazio imobiliário, da última vez que eu acompanhei mais de perto isso, por volta de 9 mil. O déficit habitacional que eles nos passam é em torno de 5. Então o problema não é a falta de casa, o problema é outro. E aí a proposta do aluguel social. É lógico que o aluguel social é um preço menor, não dá para você alugar uma mansão, mas pelo menos você tira a família daquela situação de alta vulnerabilidade, né, de estar morando num barraco, como infelizmente começou a acontecer em Taubaté. E assim, foi algo que nós insistimos bastante. Na minha primeira reunião com o prefeito, logo no início de janeiro, fizemos, dentre várias sugestões, essa sugestão, e a secretária Marilda Prado tomou a frente e nós começamos a observar congelamentos de núcleos de favela na cidade, e as pessoas sendo transportadas para as casas por conta do aluguel social, que vem também um apoio, aí, um suporte do governo federal também nesse sentido. Não é uma coisa permanente, mas para algo emergencial, a gente entende que ninguém quer ver. Eu acompanhei situações de família que a criança tinha que dormir na cama, que dormia, tinha que dormir com a gaiola embaixo para pegar os ratos, porque o rato subia durante a noite, para ser quentinho, né? E isso ali no Hércules Marçom, Gurilândia. Depois tem o pessoal aqui, outros vereadores acompanharam bastante ali na Vila das Graças. Então, não tem como você dormir sossegado. Vinha a chuva, aquele período de chuva, eu falava, gente, tem um córrego lá perto, hoje vai levar o barraco. Essa chuva está muito forte. E aí a gente ligava. E aquela coisa, será que você levar tudo para sua casa vai adiantar? Porque tem hora que a vontade que dá essa, olha, vamos ver se dá, vamos levar para casa a gente. Mas não é isso que vai resolver. Você tem que olhar para a coisa, né, como onde está falhando a política pública. Tem meios. E aqui em Taubaté não era usado. Aí você observa o seguinte, vários anos você pedindo aquilo no outro governo, aí chega uma gestão, a gente tem aí uma assistente social na pasta de assistência social, uma formação voltada para a questão administrativa e de gestão, e que consegue implantar isso em questão de 2 meses. E a demora que se tem hoje para alguns casos... Professora da pedagogia. Foi professora da pedagogia também, né, a Marilda? A demora que se tem em alguns casos, por incrível que possa parecer, é porque há pessoas que se negam a alugar a casa quando sabem que é pro aluguel social, porque temem que o imóvel seja, né, danificado. A gente até compreende, mas tem todo um contrato, tem toda uma regra, essas pessoas também estão sendo orientadas e assistidas pela Secretaria, né, de Desenvolvimento Social. Então, assim, há algumas mudanças. A gente não consegue ver isso concretamente, da maneira como a gente gostaria de ver. Tem 1 ano, né? Fazer correções, né, numa cidade como a nossa, mais do que correção em termos do serviço, mas é uma questão de correção em termos de princípios, né, de princípios morais até, por parte de algumas pessoas. Eu estou lembrando, já faz 2 anos, né, da comissão processante, aquele belo dia que, então, duas ocasiões para o prefeito prestar o depoimento, não, então, o prefeito que estava sendo processado. Uma vez ele não foi. Os advogados já sabiam que ele não ia, né? E ao invés de simplesmente contar que ele não ia, esperaram dar lá meia hora de tolerância para abrir uma carta lá e dizer que ele não foi. A segunda vez ele foi. E de novo estava lá a mesma torcida organizada, que estava decepcionada daquela vez que não apareceu,
esteve lá. E teve uma altura lá que tinha até uma pessoa, deve ter, que você disse que tinha uma relação, que estava organizando lá a torcida, né? Acho que é uma tia sua, né? Aí elas começaram a fazer com a torcida organizada assim, explica Poliana, explica Poliana. Era tão ensaiado que até tinha a frase lá. E você olhando aquilo, se segurando lá, mantendo a fleuma, né? Quase britânica naquele momento. Você sabe que eu não lembro disso? Você não se lembra disso? Eu me lembro bem. Eu me lembro disso. Já tinha um vidro, não tinha? Já tinha um vidro. Então, acho que foi por isso que eu não consegui ouvir, então. Olha que absurdo. Aquele momento lá, tinha duas coisas emblemáticas daquela política de Taubaté. Primeiro, o cordão dos puxa-sacos, porque aquela torcida organizada estava lá só a... Os manipulados. De pão com mortadela e tubaína, né? Ou então Guaraná Joaninha, para ser mais taubatido. E o que me chamou a atenção é que o depoimento do prefeito, eu falei até com o falecido Robson, o depoimento do prefeito naquela altura, não era uma fala em que ele se inocentasse, ele se condenava. Por quê? Porque ele não estava sendo acusado de enriquecimento ilícito, e ele respondeu como se ele tivesse sido acusado disso, estava sendo acusado de negligência. E naquela fala, ele disse que ele leu os processos que ele assinou sem ler. Ele não leu. Ele confirmou a negligência. A negligência era não ler, e assinar e não ler, e ele disse que não leu. E assinou ainda assim. Então, tem muito isso na política de Taubaté, quer dizer, tem primeiro um estrelismo do executivo, que não é exclusivo de Taubaté, do Brasil inteiro. Mas em Taubaté tem uma coisa acentuada, que é um vácuo, uma falta de povo participando das coisas. E às vezes também povo, porque às vezes o povo fazendo isso, quer dizer, de repente ele abre mão do movimento social para conseguir uma bolsa de estudo para o filho, de liderar e tal. Quer dizer, que isso não é uma não participação. Quando você vai bajular quem está com o poder, isso é uma não participação. Então, eu sinto falta disso. E eu acho que nesse primeiro período, o que precisava ser feito, eu já falei isso com outros vereadores, é chamar a população para os mecanismos que já tem, que exigem a participação dela, como a discussão do plano plurianual. Pois é, Marmol, olha, eu tive uma situação semana passada. Nós fizemos todo um acompanhamento do orçamento da Paz da Educação, Cultura, Turismo. Pois é, que você disse que era ficção. E que eu sou a presidente. E aí, resultado, mostrando, né, dos valores que nós tínhamos disponíveis, o que já se usou até então, o que a gente tem para ser usado até o final do ano, o que está empenhado. Bom, acontece que nós não tivemos nenhum professor, porque o objetivo disso era observar como que estava, né, a utilização dos recursos e depois fazer propostas para o plano plurianual, para o PPA. Então, não sei se foi o dia, a gente divulgou por vários dias, via rede social, e-mail. A gente sabe que os professores também têm o HTPC, tem aí, assim, aguarda-se muito a questão do plano de carreira. E acaba que, quando você faz uma proposta, olha, a gente precisa de participação aqui. O plano de carreira, ele está totalmente vinculado a ações, por exemplo, do PPA. Porque o PPA, o plano plurianual, para 4 anos. Se eu tenho como objetivo, como gestora, implantar um plano de carreira para os professores e também para os funcionários ao longo da minha gestão, então nesse PPA aqui, que vai ser o suporte para esses 4 anos, né, as linhas gerais seriam ali, a sustentação, você já tem que estar com isso previsto. E resultado, né?
nós tivemos uma participação mínima de pessoas mais ligadas à cultura, que participaram, fizeram propostas, fizeram apontamentos, mas da educação mesmo nós não tivemos. E é algo que nos entristece bastante, porque depois você tem na outra ponta, vamos discutir uma situação pontual, por exemplo, tem uma proposta de discutir semana que vem projetos sobre cargo de comissão, de diretor e vice-diretor de escola. Tá aqui, eu já até adiantei o parecer, mas eu quero ouvir primeiro a categoria, para ver se há alguma sugestão para aperfeiçoar o texto da lei. Né, ouvir ali as dúvidas, quais são as sugestões que eles vão estar enviando para a gente. Abrir. Vamos ver se quarta-feira que vem, 7h30 da noite, se nós vamos ter bastante gente para discutir isso. Só que é algo pontual, que faz parte de todo um processo. Por mais que a gente fique assim, puxa, não vieram, assim, o que a gente não pode fazer é desistir também. Não. Porque o que eu penso é que o sistema, né, perverso, né, que a gente vive hoje, ele, nessa coisa de você se especializar, de segmentar muito, as pessoas acabam perdendo a noção do todo. É aquela história, sabe, de ter duas pessoas ali quebrando pedra. Você chega para um e pergunta para ele, né, quebrando pedra e arrumando essas pedras. O que você está fazendo? Ele fala, estou quebrando pedra. Aí você chega para um outro que está fazendo o mesmo trabalho. O que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Estou construindo uma casa, construindo uma escola. Então, enquanto para uns é só aquela coisa pontual, não conseguem ter a percepção do todo, e isso acaba que desmotivando muito, né, esse ser humano. Para o outro ele já consegue ter uma percepção, mas são poucos que têm essa percepção mais globalizada, não é globalizada, mas integral da coisa, né? Então acaba que você tendo uma potencialização do individualismo em detrimento do coletivo. E isso faz com que você não estimule o principal, penso eu, né, assim, do meu jeitinho aqui de pensar. Você não consegue despertar nessas pessoas o poder que elas têm dentro delas. Pois é. Porque elas acabam o seguinte, elas só se veem sozinhas. Então, eu sou sozinha, nossa, tem aquele monte de gente, então eu não posso, eu não consigo. Ela não consegue se ver como coletivo. Então, eu vislumbro ainda, eu acho que assim, a gente vislumbro ou deslumbro? Sonho, né? Qual que é o sentido de sonho mesmo? Vislumbrar ou deslumbrar? Bom, no caso aí, você está falando uma visão que você tem, melhor dizer vislumbra. Vislumbra, né? Então eu vislumbro ainda uma possibilidade de um certo retorno, né, do ser humano para essa essência. Porque a gente olha nas sociedades primitivas, por exemplo, a aldeia, né, de índio, é toda a aldeia que cuida da criança. Não é só uma pessoa que vai ser separada para cuidar, não, toda a aldeia cuida, toda a aldeia participa, tem todo resgatar o sentido de resgatar, comunidade. Isso, é isso, a gente precisa desse resgate. Tem alguns projetos aí em algumas escolas que isso já tem acontecido, né? Por exemplo, a Escola da Ponte, eu gosto porque eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Escola da Ponte em Portugal. Então você tem ali um trabalho de potencialização disso, dessa participação popular, desse entendimento que você não está isolado, você vive em comunidade. Então a comunidade ela tem que ser chamada mesmo para decidir situações que são comuns a todos, né? Você respeita a individualidade do outro, mas no que tange, né, o coletivo, todos têm ali o direito de opinar e de certa forma até o dever. Então eles já trabalham isso dentro da escola. Os alunos opinam o que eles pretendem estudar, qual vai ser o tema para ser estudado por meio das assembleias. Os alunos se colocam, né, na sala de aula, você tem lá, preciso de ajuda, e a outra coluna, posso ajudar. Aí eu preciso de ajuda em divisão por 2 algarismos. O outro lá, posso ajudar com divisão por 2 algarismos. Então tem essa questão da cooperação também. O sistema que a gente vive, ele já está fracassando faz muito tempo, né? A gente olha para o ser humano hoje, boa parte
boa parte está doente, não consegue desenvolver de fato a humanidade. Então eu penso que ações que estimulem esse sentido de cooperação, da gente perceber que todos somos diferentes, mas nós nos completamos, é o que pode dar um sentido para muita gente aí, viver um pouco melhor.